storytelling, né? Um pouco sobre monitoramento. A ideia é a gente estar trazendo aí a Soraya Lima para debater um pouco com a gente esses temas que são tão relevantes, tão importantes, né? Para quem está no mundo digital, quem precisa de criação aí de conteúdo o tempo inteiro. Essa é a demanda, né? A gente acaba tendo que criar o tempo inteiro. E então vamos pegar um pouquinho de dicas aí com a Soraya. Oi, querida, bom Oi, dia. gente! Tudo Tudo bem? bom? Tudo Tudo jóia, tudo bom. Eu jóia. me atrasei um pouquinho, desculpe, porque eu tive um probleminha aqui na minha conexão, tive que trocar e tal. Então é a nossa loucura de home Pois office, é. né? E eu até pensei, né, que tinha acontecido alguma coisa, porque ontem deu uma chuva muito forte de Muito, madrugada mega. e eu até acordei de madrugada com um susto, porque estourou um transformador aqui na rua. E Nossa. ficou sem luz, tudo. Eu falei assim, nossa, né? Foi voltar a luz agora às 5 horas da manhã. Eu pensei até que tinha acontecido alguma coisa nesse sentido. Eu tive um probleminha de conexão. Ontem eu estava no meio daquela chuva lá, peguei um lugar que estava alagado, aqui próximo na Vila Mariana, que tem um lugar que é uma convergência assim, e acabou ficando bem alagado, tive que dar uma volta aí no caminho, mas no fim deu tudo certo. E realmente acaba acontecendo isso, a gente que depende dessa conexão aí domiciliar, né, já viu. Mas Pois obrigada, é. Soraya, de novo, por estar aqui com a gente para bater Imagina. esse papo. Dessa vez, logo de manhã, estava comentando com a galera aqui que a ideia é a gente já começar a semana, começar o dia acelerando aí com um monte de ideias e conteúdos, né? Que a gente vai falar sobre criação de conteúdo, como que se usa storytelling, como que você se inspira. Então, eu queria agradecer mais uma vez aí quem já está seguindo a gente, o Igor, Leandro, a Camila Sasso, a Mari, o Salib, que já passou por aqui, e mais outras pessoas que já entraram logo de manhã para estar acompanhando com a gente. Então, super obrigada. E contribuam aí com as suas ideias, com as suas dicas também e com as suas dúvidas, tá? Para quem não conhece, a Soraya já é uma grande parceira nossa. Bom dia, Camila. Obrigada Bom pelos dia, gente. mulheres lindas e maravilhosas. Você também é. Então, eu queria só falar um pouquinho da história aí da Soraya. Para quem não a conhece de pertinho, como a gente conhece, ela já é uma doutora nessa área de comunicação. Então, realmente, quando a gente vai bater um papo com ela, é um banho de informação. Por isso que, além de tudo, né, de todo esse conhecimento, ela também tem uma grande dose de generosidade para estar aqui compartilhando com a gente em plena terça-feira, quase com cara de segunda, né? Às 8h30 da manhã. Então, obrigada mais uma vez, minha querida. Ela também é professora dos nossos cursos de férias, também dá aula em outras universidades. Então, está o tempo todo lidando aí com o que tem de mais atual, né? Ligado ao mundo das mídias sociais. Então, Soraya, me conta um pouquinho. Quando a gente fala aí de criação de conteúdo e de uso de storytelling, como é que você cria os seus conteúdos? Como é que você se planeja para isso? Assim? Bem, tem duas vertentes, né? Primeiro, eu gostaria de falar que storytelling, gente, é uma coisa que é inerente ao ser humano. A gente já nasce, né, Sim. ouvindo histórias, contando histórias. O meu processo criativo é um processo criativo que envolve muito a questão de a gente entender quem é o cliente, porque só entendendo quem é o cliente que a gente consegue trabalhar histórias. E no meu processo da minha marca pessoal é entender até que ponto o meu pessoal e o meu profissional podem entrar em sinergia para poder ajudar as pessoas. Sim. Esse é um desafio muito grande. E do ponto de vista dos clientes, a mesma coisa, porque entender o cliente é realmente saber o que ele quer passar para as pessoas, né? Que história que ele quer contar. E aí a linha é muito tênue entre storytelling e mentira. Entre story doing e mentira. Então, assim, a gente tem que deixar muito claro, porque storytelling, ele
é uma ferramenta poderosíssima, não só pode, como deve ser usado, mas as pessoas precisam entender a base conceitual de storytelling para não cair no problema de mentir para as pessoas e aí elas perderem a crença, a credibilidade na marca. Mas como assim mentira? Conta algum bafo aí que Então, você vamos lá, vamos lá. já pegou, que você já Tá. lidou, para a gente entender esse limite tão tênue, né, entre storytelling e, né, faltar com a verdade. Conta pra gente. O que acontece é o seguinte, quando a gente usa o storytelling é a gente contar uma história. Uhum. Só que essa história, a gente tenta trazer para as pessoas assim, que ela tem que ser uma história verdadeira. Uhum. Por quê? Porque senão a prática fica diferente do diálogo e isso acaba afetando a credibilidade da marca. Então, eu vou trazer um case que nem foi de um cliente, mas é um case super conhecido dos sucos do bem, que falava que a laranja vinha da fazenda do senhor José João. E não vinha. Então, não tem problema a gente contar uma história. Só que você tem que deixar claro que é ficcional. Quando você inventa uma história para parecer que a origem da sua marca é legal, é bonita, você está enganando as pessoas. E isso pode ser mais prejudicial do que ajudar. Então você pode florear. Sabe Photoshop? Sabe aquele filtro que a gente coloca no Instagram para dar um up, para dar uma melhorada? A base é a gente, gente. Não fica. É isso, tá? Não, é isso aqui. Mas a gente consegue deixar um pouquinho melhor com um filtro, com um Photoshop. Então, quando eu falo de storytelling, a gente pode até photoshopar, mas a gente não pode mudar a essência, a gente não pode mudar a verdade, a gente pode inventar. E se a gente inventa, a gente tem que deixar claro que aquilo é uma ficção, para que aquilo não deponha contra a marca. E você acompanhou outros cases, além desse suco do bem, que acabou meio que se perdendo nesse caminho, assim, de uso de Olha, storytelling? a gente, na verdade, o que a gente vê eu chamo até de micro storytelling, que é o storytelling para redes sociais. Então, a gente tem visto muitos influenciadores, a gente tem visto muitos gestores caindo nesse problema de criar todo um storytelling para as marcas, de que são marcas interessantes, que são marcas bacanas, tal, mas que na prática acabam deslizando um pouco. Então a gente viu, por exemplo, um dos cases que eu mais, para mim dos mais marcantes, ele já está antigo, foi o da Hollister. O da Hollister, um jornalista descobriu que a história da marca, um jornalista do The Economist descobriu que eles estavam mentindo. Porque ele queria entrevistar o casal que fundou a empresa. E, na verdade, não foi aquele casal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje o modo como a gente conta a nossa história faz muita diferença. E isso vale para marcas, mas vale para marcas pessoais também. Outro case que eu lembro, que foi muito marcante, foi o da Bel Pesce, que veio um blogueiro. Ela se envolveu numa polêmica e veio um blogueiro e analisou linha por linha do currículo dela. E aí viu que havia várias incongruências. E isso ficou muito mal para ela na época. Ela até hoje sofre por conta disso. Né? É difícil depois você recuperar, né? Porque eu falo que para a gente conquistar, né, o mercado, as pessoas e tal, leva um tempo. Mas para perder essa confiança é muito rápido, né? Principalmente quando a gente fala de mídias sociais, onde não... ou mesmo falando de internet como um todo, quer dizer, as coisas ficam ali, né? Não dá para você apagar, não dá para você mudar o seu passado. Então, realmente tem que tomar muito cuidado, porque postou, ou algo apareceu, ou você está faltando com a verdade, isso vai vir à tona, né? Então, tem que tomar muito cuidado.
Queria agradecer aqui, entraram o Jarbas, Isaac, Gustavo, Renata, Luiz Felipe, Tchê, Edu, Silvia Juliane, querida, Bruna. Sejam todos muito bem-vindos aqui, participem com a gente, o Theo também, para a gente bater esse papo. A gente está falando sobre criação de conteúdo, inspiração para conteúdo, storytelling, com a Mega Master Blaster Soraya Lima. Aproveitem. A Camila fez um comentáriozinho, uma pergunta aqui. Olha, o micro storytelling deve ser planejado ou vai contando conforme a gente faz aí cada post? Todo conteúdo ele tem que ser planejado. E aí vai do que você planejou para isso, tá? Então, vale tanto para você contar, por exemplo, num TBT, uma história interessante do seu cliente ou da sua vida, como vale você contar uma história. Quer um exemplo? Vamos falar de BBB, gente. Manu Gavassi, o ano passado. Manu Gavassi fez um storytelling maravilhoso, maravilhoso, entendeu? Então, assim, o storytelling que ela contou da progressão dela no BBB fez história. Tanto é que, se vocês repararem, quase todos os candidatos, né, do BBB fizeram a mesma coisa esse ano. Mas ela foi a primeira que contou toda uma história e ela tinha um norte muito grande. Então, depende da sua estratégia de conteúdo. Não tem fórmula certa, gente, não tem fórmula secreta, tá? Por favor, então, vocês têm que pensar nisso. O que vocês querem e o que vocês querem atingir. O storytelling, ele ajuda você a isso. É uma ferramenta, mas sem orientação, sem planejamento, não adianta, gente, não adianta. E também tem que estar alinhado, obviamente, né, com, você falou de planejamento, obviamente, fundamental, e tem que estar muito alinhado com a estratégia da empresa, né? Porque não é aquela coisa de, cada dia eu vou postar um conteúdo porque eu tive uma inspiração X. Não, você tem que ter um alinhamento, né, de... estamos te pedindo um beijo. Mande um beijo. Gente, olha, quem amando. tem amigos tem tudo, né? Flávia, Eu André, eu vi também a Luana, mandou mensagem, vários ex-alunos, vários colegas. Gente, obrigada. Beijo o para todo fã-clube, mundo. né, gente? Fã-clube da Soraya tá ali, ó, acordado de manhã. A gente está testando seu fã-clube, porque a gente já fez Eu tô vermelha. à noite. Olha a Rosana aí. A gente já fez uma live à noite, agora a gente está fazendo de manhã, para ver se o seu fã-clube está ali, né? Presente, acordado, né? Participando com a gente. Muito bom, Marcelo, Rosana. E o Tchê também falou que é seu fã, o cientista de vendas aí, nosso amigo. Tudo bem, Luciano? E aí, ó, tem aqui um comentário. Há 4 anos eu tive uma aula falando sobre storytelling com a Soraya. Saí da aula em êxtase, como sempre. Olha que maravilha, Luana. A Soraya, ela causa esse efeito. Eu estou acostumada já, ela causa esses efeitos. E isso é muito bom, né? Porque ela marca e ela deixa isso, né, printado aí nas pessoas, nos seus alunos, nos seus colegas. Isso é muito bom, porque além do conteúdo brilhante, né, ela tem esse carisma todo que a gente adora. Então, obrigada ao fã-clube da Soraya, mostrando aí que eles também acordam cedo, hein? Olha só. Gente, beijo, olha que que... beijo, hein? Ó. Beijo para todo mundo. Aí, ó, Tô a aqui Gabi chorando. Tá Nem 9 da chorando? manhã e eu tô chorando de emoção aqui. Que lindeza! Olha aí, gente, olha o que vocês fizeram, que legal, hein? Muito bom. O Leandro também quer beijo, o Davi também disse que é do fã-clube. Muito bom, galera. Obrigada mais uma vez por estarem participando aqui com a gente, né? A ideia dessas nossas lives aí de manhã, de noite, de tarde, é a gente estar apresentando os professores dos nossos cursos, enaltecer o brilhantismo desses professores. Então, essa semana aqui a gente ainda vai estar com a Isabel Furtado e com o Rafael Reis, que também, né, um presente aí na nossa vida. Sim. E a gente vai estar falando de
de Google Ads, de estratégia de Google, a gente vai estar falando de inbound, de SEO, né? De tudo que compõe aí, um pouquinho de tudo que compõe esse nosso mundo do marketing digital, e porque o curso já começa no dia 1º, semana que vem. Então, aproveitando aí para fazer um jabá, quem quiser se inscrever, aproveita, ainda dá para se inscrever essa semana. E se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o conteúdo, sobre quem vai estar lá, pode procurar a gente está postando aí todo dia os professores que compõem o curso, né? O curso é da SPM, tem certificado da SPM, e a gente está postando aí todos os dias nas nossas redes, então deem uma olhada, se tiverem qualquer dúvida, entrem em contato com a gente e vão ter a chance, obviamente, de se emocionar também com a Soraya, que ela vai estar lá. E aí, quem não teve aula ainda, além desse fã-clube todo, quem não teve aula com a Soraya em outro lugar, ou mesmo na SPM, vai ter essa oportunidade. Então, além de certificado, além de muito conteúdo e muito aprendizado, vai dar muita risada e vai se emocionar com a Soraya, que é garantido, garantido. Então, obrigada aí a todo o fã-clube, maravilhoso, que legal. E aí, Soraya, quando você fala, então, né, de micro-storytelling, de o uso do storytelling, mesmo toda a inspiração que a gente tem que ter para a criação de conteúdo, e a gente estava comentando sobre a importância disso estar alinhado aí com a nossa estratégia, parece mega óbvio, mas não é, porque a gente sabe que muitas e muitas empresas, né, e pessoas também, simplesmente acham que é só abrir ali um perfil ou uma página e sair postando. E a gente sabe que não é bem assim, né? Porque se você simplesmente sair postando, você está fazendo só conteúdo grátis, como diz o próprio Rafael Reis. E quando está alinhado com a sua estratégia, esse conteúdo vai poder te ajudar a alcançar algum objetivo, seja lá qual for, né? Pode ser vender, pode ser ficar mais conhecido e tal. Então, conta um pouquinho de como você, seja nas suas aulas ou nos seus perfis e páginas, como que você faz essas etapas, né? Você faz um planejamento mais profundo, mais denso, você está sempre revisitando o seu planejamento, porque semana passada, na sexta-feira, a gente justamente falou sobre planejamento de digital, que vai ser um dos temas do curso, que a gente conversou com a professora Silvia Fagundes. Então, eu queria saber da sua experiência, já que a gente sabe o quanto isso é super importante, né? De você estar planejando e aí fazer com que esse conteúdo esteja alinhado com o teu planejamento estratégico. Conta um pouquinho como é que você faz isso. Bem, inicialmente, o que eu faço? Eu pego alguns calendários de datas comemorativas ou um calendário que circula do próprio Twitter, dos principais eventos do ano. Então, eu entendo como que esses eventos e esses calendários podem estar alinhados aos meus clientes, aos conteúdos deles, e eu deixo algo meio que preparado. Em mídias sociais, eu particularmente não gosto de um planejamento muito a longo prazo. É só a gente tomar por base o que aconteceu em 2020. Se a gente tivesse seguido ao pé da letra, todo mundo que teve que revisitar conteúdos e estratégias. Então, eu acho que dá mais trabalho o retrabalho do que você entender quais são os limites do social. O social, ele depende do contexto, ele depende muito do cotidiano. Então, dá para você planejar a curto prazo, não dá para você ter um planejamento absurdo a longo prazo. Então, eu sempre faço muitas pesquisas e, acima de tudo, eu fico antenada no que está acontecendo. Então, a minha formação em jornalismo acaba me deixando nesse sentido, né? Me deixou um pouco mais preparada nesse sentido. Então, por exemplo, eu tenho 10 assinaturas de newsletter, uma vez por semana eu entro nos blogs das redes sociais, porque quando tem uma novidade é lá que aparece. Eu sigo os perfis das redes sociais, então o Instagram eu sigo o perfil do Instagram, o TikTok eu sigo o perfil do TikTok, porque sempre quando tem uma grande novidade é lá que acontece.
Então, você se manter informado ajuda a você criar conteúdo relevante e contextualizado, que é fundamental. Então, assim, o planejamento, ele tem que ser uma bússola. Ele te mostra o norte, ele te mostra o caminho, mas ele não tem que ser algo fechado. Você tem que ter essa malemolência, digamos assim, para você se Muito bom. adaptar, né, Muito ao que legal. acontece. E aí você falou de pesquisa, né? Então você usa, você já segue vários canais, então você já tem aí suas fontes de pesquisa. E o que mais, assim, onde mais você busca? Então, além de seguir esses perfis, você usa alguma outra ferramenta ou ferramentas que te ajudam a mapear? Então, no microplanejamento, por exemplo, olha, do que eu vou estar falando essa semana, porque eu sei que é trending topics, assim. O que mais você usa de ferramentas? Bem, eu sou apaixonada por dados, você já sabe disso, né? Sim, Então, assim, sabemos. eu uso muito monitoramento de redes sociais para fazer esse Uhum. mapeamento e também eu uso muito algumas ferramentas do Google que são gratuitas, gente, qualquer pessoa, para fazer o que a gente chama de desk research. Então, eu uso Think with Google, eu uso Google Trends, eu uso também uma ferramenta, uma plataforma do Facebook gratuita também. Todas essas que eu estou falando são gratuitas, tá, gente? Tem o Facebook IQ, né? Facebook IQ. Então é só Uhum. digitar Facebook IQ e aí vocês vão encontrar. Que lá tem vários estudos, vários números que podem te dar um insight interessante. E outro lugar que eu gosto bastante, embora tenha uma funcionalidade bem semelhante ao Google Trends, é o Answer the Public. O Answer the Hum. Public, ele mostra as principais perguntas feitas a partir de uma palavra-chave. Então, por exemplo, uma das coisas que eu descobri através do Answer the Public é que muita gente não sabia quem era o Maradona quando ele faleceu. Olha só. Então, e aí isso é interessante. Por que, que essas gerações. Quem que não conhece o Maradona? São as novas gerações. Por que, que eles não conhecem? Então, é interessante porque te ajuda a pensar e refletir. Todo mundo ensina. Todo mundo ensina, não, gente, tá? Desculpa. Na verdade, a gente parte daquele pressuposto que internet é fácil, que criar conteúdo qualquer um pode. E não é verdade. Então a gente tem que descobrir tendências, entender comportamentos, para entregar o conteúdo da maneira mais assertiva possível. E aí o Então, as dicas são storytelling. preciosas. Olha aí, galera, anotem, né? Agradecer a entrada da Tatiana, nossa aluna, do Denise, nosso aluno, da Lígia, do Renato. Anotem as dicas da Soraya para não deixar passar. Tati, anota aí, ó. Think with Google, Facebook IQ e Answer the Public. Maravilha, porque aí você tem, assim, tudo, assim, as ferramentas já te trazem tudo de grátis, né? Exato. E é o que ninguém fala é o seguinte: a gente está falando tanto de inteligência artificial, de bots e tal, mas, gente, se você não tem inteligência humana por trás, dado é só dado. Se você não tem inteligência Exatamente. humana por trás, essas ferramentas que eu estou dando para vocês só vão trazer mais coisas para vocês pensarem. Só que é o pensar que faz a gente dar o pulo do gato. São as conexões que a gente faz. Muito bom. E só para a gente dar uma cutucada, assim, qual seria o tema dessa semana? O que está pegando fogo aí, Soraya? Qual o tema? Ai, Sandra, me desculpa, mas BBB. BBB BBB? começou, gente. Quer BBB dizer, não, começou e aí a não é vacinação entrou impeachment. para o Eu segundo. achei que era impeachment. Quer dizer que é BBB. É BBB. É BBB porque, assim, vacinação, impeachment, Manaus, as pessoas estão falando. Só que o BBB, ele tem essa força produtora de memes. Então, se você entrar Nossa, agora, o Trend Topics é BBB. A estreia foi ontem, não vai ter como, entendeu?
Não vai ter como. Agora, nós temos outras questões que foram, por exemplo, o Faustão anunciando que era o último ano dele. E aí, se você tem, por exemplo, se você é um coach, ou se você trabalha com RP, ou se você trabalha com RH, por que não falar? Porque o que leva uma pessoa a ficar 30 anos numa mesma empresa? Sim, Quando é a hora de falar tchau? sim. Você tem instrumentos aí, né, para usar, né? Exatamente. Então, você tem algumas questões que estão muito latentes. Sim, BBB, impeachment vai continuar sendo, mas o Faustão, né? entrou na frente. Faustão entrou na frente, mas... Então, nós temos algumas pautas, em jornalismo a gente chama de pauta quente, Sim, falta quente. e nós temos as pautas que são mais frias. Então, assim, o ambiente político, ele vai continuar sendo, né, Sempre, algo de sempre, sempre. discussão. O Biden acabou de entrar, né? Nós teremos eleições em 2022, tá? Essa questão de vacinação, tal. Então nós teremos ainda muita discussão política, a gente sempre vai ter muita discussão. Mas hoje a pauta quente é BBB, É gente, e The BBB. Voice 60 mais, E tá que muito legal, colocou, né? exatamente, que colocou a questão do envelhecimento para a pauta da Sim. sociedade, né? E essa é uma mega tendência, né? Quando a gente fala Exato. de trends aí, é muito importante, né? A gente considerar, porque o The Voice 60 a mais, muita gente tem falado sobre 50 a mais em carreiras e tudo. E isso é uma grande tendência que a gente tem que estar também muito atento, né? O Denise falou que não vai ver BBB, que vai estar em aula. É verdade, Denise. Não falte hoje à noite, hein? Ó, Vai estar em aula com a gente lá. E aí, por exemplo, quando você, então, que é uma pessoa que está super ligada em todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Você tem que olhar para isso tudo e pensar aquilo que pode ser importante para o seu público. A gente também, falando de estratégia, não pode deixar nunca de observar isso, né? Quer dizer, se a gente está fazendo um conteúdo que é para de alguma forma conquistar, né, cada vez mais o nosso público, a gente tem que estar olhando para aquilo que nem você falou. Eu posso olhar para o BBB e falar só sobre moda, sei lá, sobre se esse é o teu objetivo. Eu posso olhar para essa notícia do Faustão e posso simplesmente falar como, puxa, vão ficar sem o Domingão do Faustão e tal, mas eu posso também fazer esse link, como você falou. 30 anos numa empresa, vamos falar de carreira, vamos falar de se reinventar, vamos falar de quem cansou, podemos juntar isso com o The Voice lá, 60 a mais, porque também o Faustão tem 60 a mais e de repente está querendo mudar de história. Então, como que a gente trabalha isso para o nosso público, né? Porque não adianta a gente criar também qualquer conteúdo, porque aí, de novo, você vai estar só criando conteúdo grátis. A Silvia Juliane está perguntando aqui, e quando a empresa é de nicho, né? Por exemplo, na área de TI, né? Isso também se aplica? Eu acho que assim, o olhar para o cenário se aplica, né, Silvia? Na minha opinião, o olhar e estar atento para o cenário, sim, se aplica. Mas é óbvio que aí você vai de novo trazer esses insights para o seu universo, né, Soraya? O que você acha? eu acredito que se tudo é bem planejado e estruturado, cabe. Então, se você acha que aquilo tem aderência no seu público, o que a gente não pode é forçar a barra. Então, por Sim, exemplo, o Google Trends ou o Twitter Deck vai te mostrar quais são os trend topics, o que a galera está falando. O Google Trends vai mostrar o que as pessoas estão pesquisando. Mas se você não enxerga aderência, não force. Não sim, force. Então, assim, você precisa acompanhar para ver o que serve para você e o que não serve. Agora, storytelling e gestão de conteúdo, storytelling e planejamento de conteúdo serve para qualquer empresa.
de qualquer nicho. Sim, Porque sem somos todos dúvida. seres humanos. É isso. Exatamente. A Drica Entendeu? entrou aí também, a nossa ex-aluna, bem-vinda, Drica, que bom estar com você aqui mais uma vez. Gustavo também. Então, Silvia, veja se a nossa resposta te atendeu. Se você quiser fazer mais perguntas, é sempre mega bem-vinda. Você é uma querida. Então, quando a gente fala de olhar para as ferramentas, isso vale para todo mundo. Fazer planejamento, pensar no seu conteúdo, isso vale para todo mundo. Pensar em usar, né, o storytelling, isso vale para todo mundo. Mas é óbvio que a gente tem que, então, adequar para o nosso público, para a nossa persona, a gente tem que olhar para isso tudo que está rolando e ver o que cabe para esse público, o que ele vai achar interessante e adequar, né, a linguagem e tudo mais. Então, se o meu público tem um perfil de TikTok, né, vamos fazer uma coisa mais divertida. De nada, Silvia. Fazer uma coisa mais engraçada, uma dancinha, uma musiquinha, tá, tá, tá. Se o meu público está mais presente no LinkedIn, porque a gente também tem que considerar, além de todo o conteúdo, a gente tem que considerar os canais, né? O tom de voz, tudo isso. Então, se meu público está mais no LinkedIn, Silvia, que talvez seja o seu ponto aí, quando você fala de mercado mais de nicho, voltado para TI, talvez seja B2B, né? Então, uma ferramenta importante para a gente usar, um canal importante é o LinkedIn. E aí, obviamente, a gente vai ter um outro tom de voz, né? Uma outra linguagem para falar. Então, de repente, você vai identificar, vamos, sei lá, alguma coisa no BBB, vou chutar aqui, né? Alguma coisa inovadora em termos de segurança da informação, sei lá. Você pode até casar esse tema BBB, mas você vai trazer para uma seriedade que aquele canal e o seu cliente demandam, que é diferente, de novo, de um cliente que está lá no TikTok, por exemplo. Mas essas inspirações, elas continuam valendo, né? E aí, Soraya, falando então um pouquinho mais sobre essa questão de canais, de adequação de conteúdo para cada canal, né? Como que o que você daria de dica para quem, por exemplo, uma empresa que está em vários canais, né? Aí precisa criar muitos conteúdos. Você recomenda usar o mesmo conteúdo em todas as plataformas? Você recomenda adaptar esse conteúdo? O que você sugere para uma empresa que tem que estar lá em muitas plataformas? E a gente sabe que trabalho que dá para construir Pois conteúdo para é, tudo isso, né? Sandra. Na teoria, a gente sabe que os conteúdos eles têm que ser diferenciados para cada rede, tá? Porque são públicos diferentes, são perfis diferentes, são tons diferentes que você adequa. O tema pode ser o mesmo, mas a abordagem tem que ser diferente. Mas a gente sabe que, às vezes, na prática, é um eu empresa, não tem uma agência de marketing por trás, né? Ou mesmo, às vezes, a gente vê, por exemplo, o ano passado eu prestei muita consultoria para microempreendedores por meio do Sebrae. Alguns até contratavam agências, só que a agência era pequena e fazia o mesmo conteúdo para todo mundo, para todas as redes. Então, o que eu falo? A gente tem que fazer o que a gente pode com aquilo que a gente tem. O primeiro passo é o seguinte: saiam desse lugar comum que todo mundo fala que você tem que estar em todas as mídias sociais. Para com isso. É o primeiro ponto. Você não tem que... que nem o que a sua mãe fala, não é porque todo mundo pula da ponte, você vai pular também. Então, parem com isso. Vejam quais são as mídias mais indicadas para o seu público. E é melhor, às vezes, você fazer conteúdo para 2, 3 redes sociais, mas conteúdo bacana, conteúdo relevante, conteúdo focado para essas redes, do que você ficar simplesmente atirando para tudo quanto é lado com o mesmo conteúdo. As pessoas não têm a mesma interação. Então, é melhor pouco, mais eficiente, do que você estar em muitas redes sociais com conteúdo só replicado. As pessoas percebem. E o algoritmo percebe. Então, ó, dica, gente, de graça, tá? Sabe aquela função que você tem de pegar o conteúdo do Instagram e postar direto no Facebook? Não faz isso! Não faz isso. O Facebook não gosta. Ah, mas o Instagram é do Facebook. Mas ele não gosta de hashtag.
Facebook não gosta de hashtag. O Facebook não gosta que você vá para o Instagram e replique o conteúdo lá, porque o algoritmo fala assim, você está tentando me enganar? Está querendo economizar tempo? Aqui não. E aí ele diminui o alcance. Tá com preguiça? Então é isso, gente. Não façam isso. Não façam isso. Isso não façam tem isso. diferença. Embora a ferramenta permita isso, não é o mais indicado. Não vai ter o sucesso que você quer, né? Eles querem o seu dinheiro. Eles querem que você pague por isso. Então, tomem cuidado, tá? A era do orgânico a gente sabe que acabou, mas tem algumas diquinhas que vocês podem aplicar que já faz diferença, sabe? Então, por exemplo, vem aquele botão impulsionar tentador, né? Esta publicação está com 90% a mais de engajamento, vamos impulsionar? Você fala, não vou cair nessa. Por quê? Porque geralmente, não é porque um conteúdo é orgânico e está performando bem que impulsionado vai dar certo. E às vezes não é o seu objetivo de negócio. Então, calma, gente. Cada coisa, tá? Então, faça conteúdo relevante para poucas redes sociais, mas que estejam alinhadas com o seu negócio e o seu público. Muito bom. A Drica está perguntando aqui com relação a usar o estudo de criação do Facebook, se tem o mesmo problema ou não. Drica, olha, eu vou ser sincerona, tá? Vai doer um pouquinho o que eu vou falar. Mas vocês não odeiem a portadora da mensagem. Rede social foi feita para real time, ou seja, tempo real. Ainda que você use uma ferramenta do próprio Facebook para agendar, o seu alcance já não vai ser o mesmo. Ok? Só que você não pode... Quem tem tempo, gente? Espera aí, meu público está online às 10, parem as prensas, eu vou postar agora. Quem pode fazer isso, gente? Não tem, para. Então, assim, você tem que fazer controle de danos. É pior você deixar de postar ou você perder o alcance em 2, 3%? É você deixar de postar. Sim. Tá? Então, assim, o que você pode fazer, que é uma dica que eu dou, mescle. Uma vez por semana, tenta fazer um conteúdo real time, sabe? Aposta nos stories, tanto do Facebook quanto do Instagram, para deixar sempre o algoritmo entendendo que você está postando. Mas faça o que você dá. Não tem, gente. Hoje não tem, assim, vida que comporte você ficar... Ai, peraí, gente, deixa eu postar agora. Não tem como. Para, gente. Mas, sendo sincera, sim, impacta, mas não é esse absurdo que a gente pensa, tá? Sim, tem que pesar aí os prós e contras, isso é sempre, né? Muito legal, bem-vinda aí quem está entrando agora, a gente está conversando com a Soraya Lima sobre conteúdo, storytelling para as redes sociais, a gente ainda vai falar um pouco sobre monitoramento, então a Soraya já comentou aí como é que ela busca inspiração, já deu algumas dicas, e a gente também já comentou do curso que a gente vai ter, a Drica agradeceu aí, o curso que começa lá no dia 1º de fevereiro, que vai ter a Soraya e vários outros professores muito queridos, que vão falar, né, no curso de Marketing Digital Avançado da SPM, que vão dar essas e várias outras dicas, porque lá a gente tem bem mais tempo do que essa 1 horinha que a gente tem aqui. E o Leandro, ele perguntou assim, quais os cuidados que a gente tem que ter para escolher um influencer para a nossa marca? Ah, esse tema é bom, hein? Adoro bafo, gente. Olha, adoro, é o seguinte. Esse é bafo. Vocês têm que ir atrás do histórico dessa pessoa, tá? Hoje nós temos várias ferramentas que mostram taxa de engajamento para ver se ele não comprou base de seguidores. A gente tem muita. Né? A gente tem agências que viabilizam a contratação desses influencers, mas o que eu acho é o seguinte, você tem que ver é a credibilidade desse influencer. Mais do que
número de seguidores, mais o que você tem que ver a aderência do seguidor à marca, a taxa de engajamento e ver se ele não se envolveu em polêmicas. Por quê? Porque tudo que esse influenciador fizer vai respingar em você, pro bem e pro mal. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Não caiam no problema de... Não caiam nessa armadilha, sabe? De, ele tem milhões de seguidores. Não caiam nessa. A Gabriela Pugliese, ela só se mete em fria. Tá? Então não façam isso. Vejam, quem precisar da planilha de desinfluenciadores que rolou, eu tenho cópia. Eu estou compartilhando e meu sonho é fazer uma dessas planilhas real, oficial e distribuir por todas as agências. Porque a gente tem que ter responsabilidade sobre aquilo que a gente comenta, sobre aquilo que a gente publica. E muitos influenciadores não têm e muitas marcas não se preocupam. É isso, eu sou um pouco polêmica, gente. Sobre aquilo que você faz, né? Sobre aquilo que você faz, porque também reverbera nas redes sociais e isso pode, inclusive, dar um mau exemplo, prejudicar pessoas. A gente teve vários casos aí ao longo dos últimos anos, né? Ela falou da Gabriela Pugliese, a gente teve o Cossielo, que é um cara mais voltado para o público jovem, que acabou tendo uma postura super racista e foi bloqueada, e, né, perdeu o investimento de muitas marcas. Então, realmente, tem que tomar cuidado com aquilo que você faz, com aquilo que você fala, né? Porque não adianta também bancar o bonzinho e depois, sei lá, fazer uma festa no meio da pandemia que acaba contaminando um monte de gente e achar que isso não vai vazar, porque vai, meu querido, vai vazar, né? Aí teve uma outra pergunta aqui, deixa eu ver para a gente não perder muito, agradecendo a Juliana Storani que entrou, a Roseli, a Samanta. E a Samanta perguntou aqui, o que é melhor, alcance ou engajamento, Soraya? Aí já vamos falar um pouquinho até de métricas e monitoramento, que é uma das coisas que a nossa queridíssima Soraya Lima manja muito e fala com maestria. Conta tudo, não esconda nada. Então, gente, depende do seu objetivo. Não adianta, né? A Alice, sabe, Alice, qualquer caminho vale tomar se você não sabe onde você quer chegar. Então é o seguinte, você precisa saber. Você precisa saber o que você quer. Você quer awareness? Se você quiser isso, é alcance. Agora, se você quiser movimentar a sua conta, fidelizar, é engajamento. Então, vai muito assim do seu objetivo. Qual que é o objetivo da campanha? Qual que é o objetivo do conteúdo? O que você quer? E eu estou partindo do princípio que você está falando de influenciadores, né? Então, por exemplo, já aconteceu de eu pegar a campanha rodando já, com o cliente tinha contratado os influenciadores e não tinha KPI nenhum. E eu peguei o projeto andando. Então, assim, qual é o seu objetivo? O meu objetivo com esse influenciador é aumentar as vendas. Tá, você fez alguma medida de tagueamento para saber o que você quer? Então, não adianta eu virar para você e falar assim, é alcance, é engajamento, porque depende muito. E não acredite em profissionais que respondam para você de cara, é isso. Sem saber o contexto, não tem, gente. Não tem, eu vou estar passando uma informação mentirosa para vocês. Eu não sou assim. Eu sou sincerona, né? Vocês acabaram de falar, o Leandro já postou aí que quer aquela lista, urgente, né? Você vê que ele tá preocupado. Depois a gente conversa. A Luana falou aqui, né, quando a gente estava comentando aí sobre os patrocinadores, né, que acabam tirando o investimento e tal, como o caso aqui da Luísa Barcelos, né? Você pode comentar esse caso aí para a galera um pouquinho, Soraya? Gente, eu vou ser muito sincera, eu não conheço esse case da Luísa Barcelos. Eu não conheço para poder comentar, mas a verdade, assim, que não tem escapatória, gente. Lisa, né? Lisa Barcelos. Eu também não sei. Depois eu vou atrás. Será que eu tô lendo certo, gente? Porque na minha idade a gente já tem... Não, tá certo. É Lisa Barcelos. Luana, se quiser colocar aí o case pra gente, pode colocar que a galera vai ficar curiosa, porque eu também não sei o case. Mas isso aconteceu com vários, né, Soraya? Vários. E é frequente.
né? Ó, por exemplo, aconteceu com o Felipe Neto. Felipe Muito Neto recente, querendo é. cancelar todo mundo, né? Querendo cancelar todo mundo. A Luísa Barcelos, não sei, gente. Sinceramente, eu não sei. Eu É, não de conheço. marca de sapatos, mas eu conheço um case de marca de sapato, mas é mais antigo. Você conhece esse case aí, Juju? Lisa Barcelos, Duda Reis e Nego do Borel. A Luana tá comentando aqui, ó. Gente, é só bafão, né? Tipo, o É Nego do bafo, Borel já bafo. foi mega cancelado. Eu não conheço, Luana, não vou mentir, peço desculpas, né? Mas às vezes a gente não consegue ficar tão antenado em tudo que aconteceu, Em mas eu vou tudo, em tentar me todos os informar bafos. depois para falar. Mas, gente, Isso. assim, internet é o tempo todo, porque a gente tem agora essa cultura do exposed, né? De expor tudo, expor print, expor pessoas, expor empresas, e ficou muito fácil, né? Ficou muito fácil. E ao mesmo tempo ficou muito perigoso, né? Porque ao mesmo tempo que a gente pode expor, porque a gente acredita que aquilo vai beneficiar as pessoas têm que saber com que tipo de empresa está lidando, as pessoas têm o direito, gente, de mudar. A Soraya que começou nas minas, sabe, nas redes sociais, em 2010, não é a mesma de hoje, gente. São 10 anos. E, por favor, se você não muda em 10 anos, né, tem alguma coisa muito errada com você. E a gente espera Isso. que a gente sempre mude para melhor. Então, eu acho essa cultura do exposed muito, muito preocupante, assim, né? Sim. Falando várias Olha, coisas. a Luana contou aqui que vazou um áudio dela falando várias coisas sobre o caso que ela teve com ele. Aí vazou que ele era super abusivo com a namorada do Da Reis e teve um caso com a Lisa Barcelos. Isso é o que mais tem e rola muito, né? Eu ouvi ontem do Rodriguinho, do Pagode, que a mulher também falou que ele era abusivo. Quer dizer, a gente tem que tomar cuidado, né, gente? Porque, de novo, tudo cai naquilo que a gente falou, né? A sua responsabilidade como um ator, atriz, cantor, qualquer celebridade, seja do mundo real, do mundo digital, porque está tudo junto e misturado, né? A nossa responsabilidade é de ter a consciência, né? Até de passar um exemplo para as pessoas. Então, achar que qualquer coisa vai ficar escondida embaixo do tapete, esquece, porque vai acontecer, vai vazar, alguém que bebeu alguma coisa a mais, vai fazer um vídeo, depois se arrepende e tira, mas já era, já postou, né? Não dá para apagar essa história, então realmente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ter essa consciência, porque é muito legal colher os frutos, né, de ser um influenciador, de ser uma pessoa que inspira, muito legal. Mas lembre-se da responsabilidade que está aí junto a isso. E aí vai perder fãs, vai perder seguidores, vai perder investimento? Vai, com certeza. Talvez consiga recuperar depois em algum momento. Mas vai perder, porque isso tudo, a verdade sempre aparece, não dá para escapar, né? A Sim. Juliana comentou aí que Luísa Barcelos é uma marca de sapatos super bacana, e nesse caso a gente está falando da Lisa. Isso mesmo, né? Tem um U aí a mais ou a menos. Então, tem que tomar cuidado, inclusive, isso para a gente não botar uma marca aí no, no risco, né? Porque senão já viu. O Haroldo entrou, obrigada, Haroldo. A Liege também está aí com a gente, bem-vinda. A Márcia Schneiater, a Roseli Schneiater, bem-vindos todos. A gente está indo para os nossos minutos finais, mas mesmo assim, muito obrigada por vocês entrarem, participarem com a gente um pouquinho ainda e darem um alô aí. Se vocês estiverem gostando da live, também cliquem no aviãozinho aí para passar para os seus colegas os últimos minutinhos. Então, falando então de bafo, né, que a gente já comentou aqui, sobre os cuidados, né, de escolher os seus influencers, isso é muito importante. E tem que lembrar também, né,
Luana e Leandro, que tocaram nesses pontos, que às vezes quantidade não é qualidade. Às vezes a sua marca é mais importante que ela pegue um micro-influenciador que fale muito direto ao ponto para o seu público, do que pegar alguém que assim, que tem 1 milhão de seguidores, que você talvez nem consiga saber realmente o quanto disso é verdadeiro, o quanto disso é comprado, porque realmente tem muito, a gente sabe, né, Soraya? Tem muita compra aí de seguidor. Então, às vezes, você pode fazer uma estratégia, Leandro, de trazer vários micro-influenciadores que você tenha condições de fazer mais uma gestão mais próxima, um bate-bola mais próximo, e que vão falar sobre aquele assunto para o seu seguidor. Por exemplo, eu tenho uma papelaria. Tem influenciadores que tratam só sobre esse assunto, que falam de materiais específicos, porque tem muita gente que é apaixonada por coisas de papelaria, e quem não, né? E aí você tem influenciadores que falam só sobre isso. Pode ser um investimento até menor para você, mais assertivo e menos arriscado, porque se você pega um mega influenciador, realmente pode, em algum momento, essa pessoa dar um deslize. Então, toma cuidado mesmo, esse cuidado é muito importante, você tem que ter essa atenção extra aí. Aí, para a gente ir para os nossos minutinhos finais, como a gente prometeu, a Soraya fala muito e muito bem também sobre a parte de monitoramento e métricas, né? Soraya, me fala assim, qual ferramenta você curte bastante para fazer o monitoramento aí das suas redes e dos seus clientes, só como dica? Olha, tem algumas ferramentas que eu uso bastante no meu dia a dia. Eu gosto muito do Scoop, gosto muito do Stiling, gosto bastante do Iconosquare. Tem ferramentas gratuitas que me ajudam também no dia a dia. Tem o Google Alerta, que são as alertas do Google, que você pode colocar alguns termos, né, entre aspas, e você recebe, né, de tempos em tempos o que saiu sobre isso por e-mail. Então, nós temos várias ferramentas. Sabe, Sandra, eu nunca costumo usar uma ferramenta só. Porque para realmente ter essa pluralidade de dados, de olhares, porque ferramentas estão fadadas ao erro, né? Por exemplo, eu usava bastante o Scoop, e aí o Scoop foi adquirido pelo Torabit. Eu não sei como que vai ficar agora, se vai ter mudança ou não na ferramenta e tal. Então, são questões assim que a gente tem que ficar sempre atento para o que está acontecendo, para que as nossas entregas fiquem as melhores possíveis. Só que eu acredito hoje que tudo é orientado por dados. Então, você pode usar monitoramento para produção de conteúdo, você pode usar monitoramento para gestão de crise, você pode usar monitoramento para ter insights. Então, aproveita um dos benefícios do digital, que é essa produção efervescente de dados. E saiba usar isso com sabedoria, né, na medida do possível. Daria para a gente ficar falando aqui mais umas horas com a Soraya sobre esse tema que é monitoramento. Mas a nossa live está chegando ao fim. Eu queria agradecer mais uma vez quem entrou mesmo agora no final, o Orozimbo, que está sempre com a gente. Obrigada a vocês todos que passaram por aqui, que participaram. Obrigada ao fã-clube da Soraya. Obrigada, Soraya, por estar aqui com a gente mais uma vez, querida. Ai, Sandra, obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo esse bate-papo. Agradeço mais uma vez a confiança, o convite. Espero que você tenha gostado. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por todo mundo que entrou, pela participação, pelas perguntas. E vamos nos manter conectados, gente.